Diz assim o texto sagrado: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque o Senhor sou o seu teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Muito bem, vamos iniciar então o estudo sobre o segundo mandamento, que trata da idolatria, mais especificamente sobre a questão da imagem de escultura, que é um tema bastante debatido no meio evangélico, no sentido de que a maioria dos evangélicos são de origem católica, não é? Então existe essa questão do contexto de onde nós viemos, existe esse atrito, né, entre os evangélicos e católicos. E atrito foi diminuído devido ao contexto político que nós temos vivenciado ultimamente. Então, muitas vezes os católicos e evangélicos até têm se unido por causa dos princípios morais do cristianismo, mas a história demonstra que houve sempre um atrito aí entre católicos e evangélicos por causa especialmente da questão da imagem de escultura, é aquilo que mais provoca essa discordância. Então, é difícil você estudar um tema, um versículo desse, e passar batido, né, nessa realidade contextual brasileira. Nós temos assunto, nós vamos tocar nesse assunto sobre a questão de como o catolicismo interpreta esse versículo, não é? Muito bem, aspectos teológicos do segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Questões preliminares: o que este mandamento não ensina? Então é importante nós entendermos o que este mandamento não ensina. A proibição de artes visuais. Então esse mandamento ele não está proibindo o uso de artes visuais, o uso de imagens de forma absoluta, tá? Alguns judeus interpretaram de maneira equivocada esse versículo, ou tomaram uma postura tão zelosa com esse mandamento, a ponto de não desenvolver as artes visuais na cultura judaica. Então, na cultura judaica, desenvolveu-se mais outros tipos de arte, por exemplo, a literatura. O judaísmo é muito rico na literatura. Você pode observar, quando você vê o Antigo Testamento, a riqueza literária que é contida nos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Jó. Então, o povo judeu, comparado com os povos ali da região da Mesopotâmia, daquele período, o povo judeu é muito mais técnico e mais elaborado no que diz respeito à literatura. Todavia, no que diz respeito às artes visuais, a questão das imagens, o povo judeu ficou um pouco estagnado. Então, provavelmente por zelo, para não incorrer no erro de pecar nesse mandamento, né? Então, outra coisa que nós devemos entender: o que este mandamento não ensina? A proibição de arte didática religiosa. Esse mandamento não está proibindo o uso de artes no sentido didático, né? Você vai demonstrar para uma criança a história de Jesus, e tem o desenho de Jesus, será que pode, que não pode, né? Não está proibindo o uso de arte ou de imagem no sentido didático religioso. O que ensina este mandamento? Em primeiro lugar, que nós não devemos fazer imagem de escultura de nenhuma com objetivo de culto, com objetivo de adoração, objetivo litúrgico, tá? Então, uma coisa é eu fazer uma imagem de Jesus, por exemplo, para ensinar as crianças na escola dominical. Outra coisa é fazer uma imagem de Jesus e colocar aqui no culto, e as pessoas começarem a fazer orações para essa imagem. Então, esse mandamento não está... esse mandamento ensina que nós não devemos fazer imagens com fim litúrgico. Litúrgico vem de culto, tá? De culto. Então, entenda, ele está dizendo que nós não devemos fazer nenhum tipo de imagem, seja de que criatura for, nem debaixo do céu, da terra, na água, de nada, com objetivo de culto. Ele ensina também que nós não devemos fazer imagem do ser de Deus com objetivo de culto, tá? E a razão disso é porque Deus não tem forma. Eu gostaria que alguém lesse Deuteronômio capítulo 4, versículo 15. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15, até o versículo 10. Ao meu sinal bradarás em alta voz.
Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 a 18. Alguém pode ler, por gentileza? O versículo 16. Então veja, o segundo mandamento ele está proibindo não apenas fazer imagem de criaturas. Nós não devemos fazer imagem de criaturas, de homens, seja do que for. Nós devemos fazer imagem do próprio Deus. Por que nós não devemos fazer imagem do próprio Deus? Nesse sentido é muito mais amplo, na verdade, não só com objetivo de culto. A imagem do ser de Deus nós não devemos fazer nem no culto, nem em lugar nenhum. Porque Deus não tem forma. Uma imagem, ela tem um formato. Por isso que é uma imagem, ela tem um formato. Deus não tem forma. Forma alguma vistes. Por que Deus não tem forma? Porque de acordo com João, capítulo 4, o Evangelho de João, Deus, Espírito, não tem forma. Não é à toa que a palavra para se referir a Espírito é a mesma palavra que é para se referir ao vento. Qual é a forma do vento? Como você desenha o vento? O vento não tem forma. Então, ilustrativamente, as escrituras sagradas usam a mesma raiz, da mesma palavra, né? Pneumatos, espírito, vento, sopro, ok? Deus não tem forma. Então, nesse sentido, é pecado nós fazermos uma imagem de Deus no culto, da mesma forma que é pecado você fechar os olhos e fazer uma imagem de Deus na sua cabeça. Pecado. Você fechar os olhos para orar e tentar imaginar como imaginar Deus te ouvindo. Só que é difícil a gente conseguir isso, é ou não é? Mas é pecado. Difícil ou não, é pecado. Porque a partir do momento que você desenha Deus na sua mente, você o tornou pequeno. Você diminuiu Deus, é infinito. Quando você desenha Deus, você pensa que Deus é aquilo, mas a mente humana é corrompida. Então guardai-vos não para que não vos corrompais. Mas a nossa mente é corrompida e sem domínio próprio. Então facilmente você está imaginando Deus como um Papai Noel. Fecha os olhos para orar e imagina um velhinho lá no trono, te ouvindo. Aí quando você peca, você imagina que o velhinho está com um cajado, né? Então nós temos que guardar nosso não acontecer. Muito bem. Esse mandamento ensina que a adoração a Deus deve ser em espírito e não uma adoração visual. Tem que ser uma adoração em espírito, de acordo com João, capítulo 4, versículo 24. Deus busca os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Tá? Isso significa que a adoração que agrada a Deus é uma adoração que é desprendida do material, que é desprendida visual. Isso significa que um crente que agrada ao coração de Deus é um crente que não depende de toque, não depende de ver, não depende dos sentidos para adorar a Deus. Isso é um outro desafio para nós. É um outro desafio para nós. Seja você que veio de contexto pentecostal ou você que nasceu na igreja presbiteriana, para todos nós é um desafio. Adorar a Deus independente dos sentidos. Tem crente que volta para casa frustrado depois do culto porque diz que não sentiu Deus. Hoje não acho que Deus não aceitou minha adoração, ou parece que Deus não estava no culto porque eu não senti Deus. Ou então você vai no culto, não gostei, esse culto não teve poder, não presenciei o sobrenatural de Deus. Eu gosto do sobrenatural, gosto de ver os gravetos pegando fogo, gosto de ver anjos andando no meio da igreja, o homem do manto, etc, etc. Outros dizem, não, eu pedi para o pastor orar pela minha enfermidade. Não, eu quero que o pastor olhe. Tem gente que precisa muito dessas coisas materiais.
Tem gente que sente uma necessidade do óleo. Tem gente que sente uma necessidade de tocar. Tem gente que sente uma necessidade de sentir. Meus irmãos, isso não significa que Deus não vai operar na sua vida se você tem uma visão assim. Mas é uma visão imatura, infantil. Porque a visão madura é: o justo viverá. E o que é a fé? Certeza das coisas que não se vê. Agora, se você depende de sentir, de tocar, de ver, você não vive pela fé, você vive pelo que você vê, pelo que você sente. E nós somos seres mutáveis, meus irmãos. Um dia nós estamos bem, outro dia nós estamos mal. Um dia você está feliz, eufórico, aí você acha que está sentindo a presença de Deus. Outro dia você está depressivo. Aí você acha que Deus não está com você, você não está sentindo a presença de Deus. Você ora, lê a Bíblia, parece que a oração não sobe, parece que Deus não está comigo. O crente maduro, ele diz assim: hoje eu estou esquisito. A sensação que eu tenho é como se Deus não estivesse comigo, mas é tudo sensação do meu coração pecaminoso. Eu tenho certeza que Ele está comigo. Esse é o crente maduro. Ok? Muito bem. Uma observação aí: nós podemos fazer imagem com fins didáticos das manifestações visíveis de Deus. Então, você não pode fazer imagem de Deus, da natureza de Deus, do ser de Deus, mas você pode fazer imagem das manifestações de Deus. A sarça ardente, pegando fazer imagem, pode, porque Deus se manifestou através de algo visível. A pomba descendo no batismo com o Espírito Santo, na verdade é o Espírito Santo em forma de pomba, né? Podemos? É impossível você ler o texto e não imaginar. Então, Deus, quando Ele toma uma forma material para se manifestar, nós chamamos isso de teofania. Teo é Deus, fania, manifestação de Deus, manifestações. Cristofania, Cristo se manifestando, né? Então, por exemplo, os amigos de Daniel estavam na fornalha de fogo, de repente tinha um quarto homem, não é? É pecado desenhar isso para as crianças? Uma revista de escola dominical? Tá lá. Não é pecado. Mas ali é Deus, não pode desenhar. Ali é uma manifestação de Deus. Ele tomou uma forma, se manifestou. Ok? Isso é teofania, cristofania, ou o próprio Cristo encarnado. É pecado desenhar como que seria Jesus, desde que fique claro que você não tem certeza. Mas não é pecado, até porque é impossível você ler os evangelhos e não imaginar, né, Jesus sendo crucificado. Você, não, eu não posso imaginar Jesus porque é pecado. Não, meus irmãos. O Deus Filho encarnado você pode imaginar. As manifestações de Deus aparecendo através de manifestações visíveis você pode. Agora você não pode imaginar a natureza de Deus, o ser de Deus. Pensar, como que Deus é? Ele só tomou uma forma momentânea, circunstancial, histórica para se revelar ao homem. Mas aquilo ali não é Deus. Tá o fornalha de fogo. Deus se resume àquilo. Não, aquilo não é Deus. Ele tomou uma forma humana. Ok? É interessante nós entendermos e percebermos que nas Escrituras Sagradas não existem detalhes sobre Deus, né? Quando Deus fala com o profeta, fala com Moisés não desce do monte relatando, eu vi o Senhor, com detalhes. Mas quando ele vai se referir ao Deus Filho, que é Jesus, ele dá detalhes. Lá no livro de Apocalipse, são brancos como a neve. Por quê? Porque Jesus se tornou homem. Ok? Muito bem. Então, desenhar Deus Pai e desenhar Deus Espírito é pecado. Mais pecado ainda você desenhar e colocar no culto para ser adorado. Ok? Agora, desenhar para ensinar, para fins didáticos, alguma manifestação do Pai ou do Espírito ou do Filho, aí tudo bem. Com objetivo didático, deixando, é só uma manifestação circunstancial. Vamos entender um pouco da importância desse mandamento para Israel. O povo precisava ser despoluído, porque o povo de Israel eles foram educados na cultura egípcia. Eles foram influenciados fortemente pela cultura egípcia. Em dado momento no deserto, eles reclamaram com Moisés e ficaram com saudade das cebolinhas, né, do Egito. Tem alguns crentes que às vezes ficam com saudade da cebolinha, né, do mundo, né, saudade da cebolinha do mundo. Então os israelitas ficam com saudade, né, do tempero do Egito, saudade. Então perceba
que eles foram tão influenciados. Quando Moisés desceu do monte, o que Moisés encontrou lá? Ele encontrou os israelitas adorando um bezerro de ouro. Eles fizeram um bezerro de ouro. Então era muito tentador. Na verdade, era algo muito distante para eles adorar um Deus que não tem uma imagem. Porque para eles religião tem que ter imagem, culto tem que ter imagem. De repente, por isso que Moisés já se preparou e disse: mas Senhor, e se é o Senhor? O que eu digo? A resposta de Deus: eu sou o que sou. Isso é muito frustrante para aquele povo que conviveu ali no meio do Egito, né, onde o Egito tinha os deuses, né? Lembrando, por exemplo, alguma dessas questões aí dos deuses do Egito. Nós falamos na aula passada sobre Ra, o deus Sol, um dos principais deuses do Egito. Então tudo tinha uma imagem, né? Então para eles foi muito difícil. Então um dos objetivos do segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Educar o povo de Israel, educá-los nesse sentido, né? De como deve ser a verdadeira adoração. É por isso que o culto na igreja presbiteriana é um culto simples. O culto na igreja presbiteriana é um culto pobre. É um culto pobre visualmente. Visualmente é pobre. É um culto rico intelectualmente, mas pobre visualmente. O máximo que você vai ver é o pastor lá na frente, né? Todo suado, né? É só o máximo que você... Ok? Mas não tem nada assim extraordinário. Ok? As razões teológicas deste mandamento. Por que Deus exigiu esse mandamento? Porque ele tem uma aliança com o povo de Israel. Essa aliança se diz respeito à gratidão. Deus libertou o povo da mão do Egito, né? E como ele libertou o povo da mão do Egito, ele tinha direitos sobre Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, versículos de número 6. Eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, é uma maneira mais educada de dizer o seguinte: eu mando aqui, eu mando. Essa palavra é forte, né? Mas é Deus quem manda, não é? Manda quem pode. Ele manda como Criador e manda como Redentor, como Salvador. Muito bem, uma outra razão teológica deste mandamento é por causa do zelo de Deus. Zelo aí, sinônimo de ciúmes, no seguinte sentido: o povo de Israel é povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós, a igreja, também somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Por causa da redenção, Ele nos comprou, significa que nós pertencemos a Deus. Se nós pertencemos a Ele, Ele não admite que nós nos curvemos perante outro Deus. E aí, por causa disso, Ele usa essa relação, ela é ilustrada através da metáfora do casamento, onde Deus é o esposo, Israel é a esposa, onde a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Então, quando um crente ou a igreja ou Israel se prostra diante de outro Deus, ele fica enciumado, no sentido assim: você me pertence, eu te comprei, me entreguei, por me trai. E essa traição, que é a idolatria, ela não acontece às escuras, que geralmente no contexto humano a traição, o adultério acontece no contexto de privacidade, ou a pessoa vai fazer a coisa escondida, não é? Mas o nosso adultério espiritual, a idolatria, quando nós cometemos a idolatria, nós não nos escondemos de Deus. Por isso, não terás outros deuses diante de mim. Mas a idolatria é diante de Deus. Ou você pede licença para Deus e Deus sai. É possível Deus sair da sua presença? Não é. Então, quando nós pecamos na frente de Deus, escancaradamente, desrespeitosamente, sem temor nenhum. Então é algo muito sério. É por isso, meus irmãos, que nós podemos com muita tranquilidade categorizar a idolatria como um dos pecados que Deus mais abomina. Pecado gravíssimo, a idolatria. E aí nós vimos, relacionando ao primeiro mandamento, todo tipo de Deus presente em nossos dias. Eu gostaria de deixar aberto aí para o público, para vocês, relembrarem alguns deuses da nossa geração. Alguém lembra, hein? Entretenimento. Você? O eu? O ego? Isso. Consumismo, né? São deuses desse século.
materialismo, etc. Muito bem. Uma outra razão desse mandamento é por causa do juízo de Deus. O versículo 9 diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Então Deus é um Deus zeloso e é um Deus justo e derrama juízo. Então por que nós devemos evitar de fazer imagem de escultura? Por causa da justiça de Deus, do juízo de Deus. Por isso, tá? Por isso que um dos pecados que Deus mais castigava severamente Israel eram os pecados onde o povo de Israel praticava idolatria, adorando imagens de escultura. E o castigo de Deus era severo, era escravidão, era peste, era doença, era escassez, era um juízo severo. Uma outra razão teológica deste mandamento é a misericórdia de Deus. Então, por que eu tenho que evitar de fazer imagens de escultura? Misericordioso comigo. Você é alvo da misericórdia de Deus. Até 1000 gerações daqueles que o temem. Ou seja, Deus ele vai castigando as gerações. O que significa visitar a iniquidade dos pais nos filhos? Significa o seguinte: enquanto Jesus não entrar naquela família, aquela família está debaixo de maldição. Simples assim. Enquanto Jesus não entra naquela família, vai passando aquela maldição. Que maldição é essa? É pior do que a maldição que é dita por aí na igreja, algumas igrejas pentecostais, que é aquela maldição mística, né? Do encosto do pai, encosto no filho. Muito mais do que isso. É o que então, essa maldição? A ira de Deus. É a ira de Deus, o abandono de Deus, a morte espiritual. Mas a partir do momento que a pessoa se converte, ela quebra essa corrente aí e começa uma nova fase, a fase da misericórdia de Deus. Então imagine que você é de família, de pessoas que não temem a Deus, de religiões de pessoas que não temem a Deus, e aí você teve um encontro com Cristo. A partir dali, você, o seu filho, o filho do seu filho, vai ter uma nova geração. Então, a misericórdia de Deus é maior do que o juízo dele sobre os povos. Então, o juízo é até a terceira, quarta geração, mas a misericórdia até 1000 gerações. E essas misericórdias de Deus é motivo para nós evitarmos a idolatria. Ou seja, se Deus é tão bom para comigo, então eu tenho que evitar, tenho que lutar contra isso. A misericórdia de Deus ela é rica, por isso que até 1000 gerações, está escrito em Efésios 4, Deus sendo rico em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Então é um motivo para nós evitarmos esse tipo de pecado. E porque quem o ama, lhe obedece, tá? Então, aqueles que me amam, ele diz, ele será misericordioso na vida daqueles que o amam, e se o ama, obedece. Versículo 10, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, se ama, vai guardar os mandamentos. Então, ele replicou essa teologia aqui, nas suas epístolas, falando constantemente. Aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, na verdade não ama, né? Muito bem. Algumas abordagens contemporâneas a respeito do segundo mandamento. O neopentecostalismo, por exemplo, ensina, com base nesse mandamento, a respeito da maldição hereditária, que muita gente aqui já conheceu, né, já ouviu. Aqui, eu diria que nós temos aqui cerca de 70, 80, 90% vieram de igrejas pentecostais, não é? Então a maioria aqui já ouviu falar de maldição hereditária, né? Muito bem, com base nesse texto, né, visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, né? E aí essa teologia a respeito da maldição hereditária começou com esses homens aí, Kenneth Reis, Linhares no Brasil, R.R. Soares, por aí vai, que espalharam essa teologia da maldição hereditária, tá? A nossa resposta é que a maldição de fato é um tema bíblico. Deuteronômio capítulo 27, Deuteronômio capítulo 28 deixa muito claro isso. Maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair. A maldição é um tema bíblico. No entanto, o conceito neopentecostal de maldição é estranho às escrituras, né? Para eles a maldição é um tipo místico de juízo de Deus, aonde alguns demônios específicos vão seguir aquela como uma maldição, tá?
Então, o demônio do álcool, o demônio das drogas vai seguir aquela família para o resto da vida. Bom, vamos limpar um pouco esse conceito. A maldição na Bíblia, em resumo, significa castigo de Deus. Então, com maldição sois amaldiçoados, ou seja, com maldição sois castigados. Então, maldição é sinônimo de castigo de Deus. Tá? Se você tentar lembrar um dia o que significa maldição na Bíblia, maldição da lei é a ira de Deus. A maldição da lei. Agora, essa ira de Deus, ela se manifestava para Israel fisicamente, através da agricultura, através dos inimigos, né? A maneira física de manifestar essa maldição, tá? Este castigo pode ter várias formas, como eu acabei de falar. Meus irmãos, vocês querem que eu compartilhe com vocês esses slides para que vocês não sintam a ansiedade de escrever tudo que eu estou falando aqui? Para que haja paz lógico e nervoso de vocês? Então, faremos isso tão logo. Então, todos os não crentes estão debaixo da maldição da lei. Então, porque para a teologia pentecostal, dentro do grupo dos ímpios, existem os ímpios que são amaldiçoados, como se os outros não fossem. Então, quem é o ímpio que sofre maldição? É o ímpio que foi consagrado a algum santo, no centro de macumba. Ele é amaldiçoado. E os outros ímpios? Os outros não tem Jesus no coração. Isso está errado. Toda pessoa que não tem Jesus no coração, que não é salva, está debaixo de maldição, de acordo com Gálatas 3:10, de acordo com Deuteronômio capítulo 28. Não tem Jesus, já está amaldiçoado. Agora, é claro, além de não ter Jesus, ainda fica brincando no terreiro de macumba, além de ser amaldiçoado, vai ficar infestado de demônio, né? Mas está amaldiçoado. Tá? Enquanto a geração de não crente não se converte, estará debaixo de maldição. É o que diz Deuteronômio capítulo 9 até o capítulo 10. Aliás, Deuteronômio capítulo 5, versículo 9 a 10. Então, como nós devemos quebrar a maldição de uma pessoa ou de uma família? Como se quebra a maldição hereditária? Existe maldição hereditária? Existe maldição adâmica, vamos dizer assim, que começou lá em Adão, ou desobediente, né, um ser capaz de raciocinar, ele passa a demonstrar o seu pecado na prática, então ele torna-se um desobediente à lei, então ele está debaixo da maldição de Adão e debaixo da maldição da lei, ok? Como se quebra essa maldição da lei na vida da pessoa? Fazendo um culto de libertação? Quebra de maldição? Não existe isso na Bíblia. Você pode ler a Bíblia, nem no Antigo nem no Novo Testamento não existe culto de libertação, existe culto a Deus. Você não vê isso na Bíblia, culto de libertação. Você vê algum sacerdote no Antigo Testamento expulsando o demônio no culto? Você vê isso no Antigo Testamento? E o sumo sacerdote tocou a trombeta, e o outro sumo sacerdote expulsou o demônio, e foi uma gritaria. Você vê isso no culto? No Antigo Testamento você não vê. Não estou acontecimentos de hoje, se são reais ou não. Estou julgando o que acontece. Estou dizendo qual é o modo bíblico de cultuar a Deus. O culto é a Deus, acabou. Não tem um tema culto de cura, culto de libertação, culto de maldição hereditária, culto de prosperidade. É culto a Deus e é culto solene, acabou. Ok, meus irmãos? Então, como se quebra a maldição? Então, você conhece alguém que ele é cachaceiro, tá? Mas não é crente. Tem uns crentes cachaceiros também. Você conhece alguém que não é crente e é cachaceiro. Você conhece um ímpio que é cachaceiro, que é filho de um cachaceiro, que é neto de um cachaceiro. Pastor, então ele está em maldição? Todos os ímpios estão em maldição. Mas e essa família? Significa que tem um demônio que está influenciando? Existem vários fatores. A influência moral, psicológica que se exerce sobre filhos. Mas eu não duvido que possa, de fato, ter demônios, legiões que influenciam aquela pessoa a viver daquela forma e vai continuar, filho com filho com filho. Qual é o problema de admitir isso? Mas a gente não fica preso nisso, estudando qual é o nome do demônio, como libertar aquela pessoa. Irmão, prega o evangelho. Acabou.
É o que Paulo falou, prega a palavra, você prega o evangelho. No dia que aquela pessoa se converter, acabou a maldição. Tá? Porque se você não pregar, não ter como foco pregar o evangelho, ficar só expulsando demônios, você vai ficar desgastado, né? Vai se desgastar e o demônio vai e depois volta. Tá pior, que a casa está vazia. Ok? Então tem que pregar o evangelho. Muito bem. Agora é claro, mas se o demônio aparecer, pastor, eu vou fazer o quê? Pregar o evangelho para o demônio? Aí você expulsa o demônio. Pastor, mas eu sou presbiteriano, expulsa a si mesmo. Espera a pessoa recobrar o entendimento, a razão, voltou a si. Você prega o evangelho e fala para ela, se você não se converter, o diabo vai acabar com a tua vida, vai vir com demônios piores. Ok? Pastor, mas já é a terceira vez que eu faço isso, expulso o demônio e evangelismo. Então vai procurar outra vida para evangelizar, que essa daí não quer nada com Deus. Muito bem. Visitar a iniquidade significa visitar em juízo por causa da iniquidade, ok? Eu sinto que parece que tem algumas pessoas que querem que eu dê um curso de expulsar demônio. Como é que você vai dar o curso se você não tem um indivíduo para expulsar, né? Você não controla essas coisas, né? Um curso teórico. Pastor, como é que se expulsa demônio? Tem um crente que é curso para tudo, né? Tem curso para expulsar demônio. Você repreende, faz. É só imitar exatamente o que Jesus e os apóstolos faziam. Muito bem, meus irmãos. A maldição da lei é sobre todos os que aborrecem a Deus, não só sobre os que fizeram algum pacto, promessa, algum terreiro de umbanda, tá? Todos os que não obedecem à lei e não têm Jesus estão debaixo da maldição, ok? Muito bem. Todos os que não estão em Cristo estão debaixo da ira, portanto aborrecem a Deus. Efésios 2:3, estão debaixo da ira de Deus, são filhos da ira. Bom, isso aqui eu já falei. Já falei também. Deus não amaldiçoa alguém só porque seu pai ou mãe pecaram contra Deus. Estamos errados a interpretar esse texto, porque, de acordo com Ezequiel capítulo 18, versículo de 1 a 20, Deus não amaldiçoa alguém só porque o pai ou a mãe pecaram contra Deus em determinada área. O que acontece é o seguinte: o pai não quer nada com Deus. O filho também não quer nada com Deus. É bem provável que aquela carga de demônio que destruiu aquela família vai continuar destruindo, entenderam? Então, é apenas o curso natural de uma pessoa que vive sem Deus. Efésios 2 diz o seguinte: daqueles que fala do príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Se são filhos da desobediência, o diabo ele atua na vida deles. Nós não podemos negar isso, porque tem uma linha aí mais conservadora que acha que tudo é só material, não existe o aspecto espiritual, tá? Por exemplo, você tem que entender que às vezes a pessoa está sob efeito de drogas, mas ela pode estar sob efeito de drogas e de demônios. Mas tem crente que é tão incrédulo que parece que o diabo não existe, não é? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas não estamos para falar do diabo, não. Nós estamos aqui para falar sobre o segundo mandamento, diz respeito à idolatria. Muito bem. Olha a vantagem de já ter falado tudo isso, né? Já podemos adiantar. Já falei tudo isso aí. Agora, uma outra abordagem contemporânea desse mandamento diz respeito ao catolicismo, né? Como o catolicismo encara esse mandamento, né? Os católicos defendem que fazem uso de imagem na missa apenas com objetivo didático, né? É como se fosse uma foto. Você já ouviu esse argumento? Tudo bem. Na verdade, o catecismo católico fala sobre isso, né? Já no Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que conduziram simbolicamente a salvação pelo verbo encarnado. Por exemplo, a serpente de bronze, a aliança e os querubins. Até aqui está tudo bem, está correto. De fato, Deus usou imagens no Antigo Testamento com objetivo didático. Defendem que apenas veneram
né, e honram as imagens. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe ídolos. Com efeito, a honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original daquela pessoa. E quem venera uma imagem, venera nela a pessoa representada. É como se fosse uma foto. Lembra disso que os católicos falam sobre isso? Tá? Isso está no Catecismo Católico. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só a Deus se deve. Já ouviram isso? Nós não adoramos, nós veneramos. Muito bem. Oi? Se não é sinônimo? Não, não necessário não. Adoração é uma palavra muito forte. Adoração no que diz respeito ao culto cristão é dada, tá? Venerar uma pessoa, venerar uma autoridade, né? É diferente. Então, nós devemos ser justos de reconhecer que dentro da teologia católica, especialmente da escola católica de teologia, como a escolástica, como Tomás de Aquino, ele diz o seguinte: não se deve reverência a nenhuma estátua de Cristo, visto se ela apenas um pedaço de madeira esculpida. Tomás de Aquino, teólogo católico da escolástica. Só que na prática é outra coisa, não é? É o que nós vamos... Nesse sentido, cabe aqui uma palavra do calvinista Michael Horton, que diz o seguinte: embora a religiosidade prática difira amplamente, então, embora a prática católica é diferente, mas na teoria o ensino oficial católico romano nunca sustentou que é próprio ou, quanto à questão, permitido adorar imagens. Você não vai encontrar no documento católico dizendo que é permitido nós adorarmos imagens de deuses. Eles não vão dizer isso, ok? Muito bem, gente. A despeito do posicionamento oficial da Igreja Católica, o Vaticano e o clero é consciente da adoração que é prestada às imagens de escultura. Ou seja, no documento é uma coisa, mas na prática toda a liderança católica sabe que acontece sim excessos e idolatrias. Tá? Olha, são algumas imagens. Ou seja, no papel, na teoria, é dito que não se adora, mas só que acende-se vela, pede a bênção da imagem, toca na imagem, faz oração para a imagem, né? Se ajoelha diante da imagem, né? Então na prática é outra coisa, né? Eu espero que algum católico não se sinta ofendido. Eu estou seguindo o princípio de que se alguém se diz cristão e for surpreendido em alguma falta, nós devemos corrigir. Se o católico diz que ele é cristão, então meu papel é corrigir. Do mesmo jeito que na correção também. Ok? Sigamos em frente. Então, ainda falando sobre o catolicismo romano, eu vou falar bastante sobre isso porque esse segundo mandamento é bastante debatido nesse meio de campo entre católicos e evangélicos. Então, o catolicismo apoia a oração às imagens, apoia fazer promessas às imagens, apoia acender velas às imagens, apoia fazer procissão às imagens, apoia ajoelhar-se às imagens. Em suma, tratam como as pagãs tratam as imagens de seus deuses. Então, de fato, é sim uma idolatria. É um culto à imagem. Muito bem. Bom, o catolicismo defende-se afirmando que os protestantes também cometem idolatria. Tem crente que idolatra dinheiro, idolatra bem, não é assim? Já ouviram isso também? Ah, mas tem crente que idolatra o seu carro, idolatra isso. Né? E é verdade isso? É verdade. Aí você abaixa a cabeça e sai, né? Com o rabinho entre as pernas, é verdade. Não é bem assim. Nós temos uma resposta para isso. Ok? Nossa resposta: crentes idólatras o são não por incentivo da igreja. Ponto. Se tem crente que idolatra carro, se tem crente que idolatra um filho, uma mãe, se tem crente que idolatra dinheiro, ele idolatra por conta própria, não porque a igreja incentiva. Na igreja católica, a igreja incentiva sim, se prostrar diante da imagem, acender velas, Então é uma diferença muito grande. A igreja evangélica é finalmente e veementemente contra o culto às imagens, ou seja, a liderança evangélica, se tem algum crente que possa cometer esse pecado,
Pode acontecer, mas a liderança evangélica, os pastores, sempre são contra e falam claramente contra isso. Então, existe uma diferença muito grande nesse sentido. Muito bem, ainda dentro da nossa resposta quanto a isso, nós vamos responder, falando sobre o livro de sabedoria de Salomão, que é um livro católica, da Bíblia católica, um livro apócrifo, que foi inserido na Bíblia católica, que eles chamam de deuterocanônico. O que esse próprio livro que está dentro da Bíblia católica diz? E se você estiver conversando com um católico, evangelizando um católico, você pode falar assim para ele: eu quero ler na sua Bíblia. No livro de sabedoria diz o seguinte: mas são desgraçados, a Bíblia católica, tá? São desgraçados e esperam em mortos aqueles que chamaram de deuses a obras, o ouro, a prata, ou artisticamente trabalhadas, figuras de animais, alguma pedra inútil ou que outrora certa mão deu forma. Cadê? Onde está? Assim, um lenhador cortou e serrou uma árvore fácil de manejar. Habilmente ele lhe tirou toda a casca e com a habilidade do seu ofício fez dela um móvel útil para o seu uso. Com as sobras de seu trabalho cozinhou comida, com que se saciou. O que ainda lhe restava não era bom para nada, não passida e toda cheia de nós. Contudo, ele a tomou e consagrou suas horas de lazer a talhá-la. Ele a trabalhou com toda a arte que adquirira e lhe deu a semelhança de um homem, ou o aspecto de algum animal. Pôs-lhe vermelhidão, uma demão de tinta encarnada, e cobriu-lhe cuidadosamente cobriu todo o defeito. Em seguida preparou-lhe um nicho digno dele e o fixou à parede, segurando-o com um prego. Foi por medo que caísse que tomou esse cuidado, porque sabe muito bem que ele não pode ajudar a si mesmo, pois não passa de uma estátua que tem necessidade de apoio. Isso está dentro da Bíblia católica. Não se envergonha de falar ao que é inanimado e pede saúde ao que é desprezível, morto, e procura socorro no que é débil, e para uma viagem invoca o que não pode andar. Para um lucro, um trabalho, o bom êxito de uma obra de suas mãos, pede forças ao que não é nem capaz de mover as mãos. Sabedoria de Salomão, capítulo 13, versículo de 1 a 19. Então, se um dia um católico discutir com você, mas como é que nós não adoramos, nós não temos culto, não sei o quê, você fala assim: então vamos abrir na sua Bíblia, Sabedoria, capítulo 13, e vamos ler. Pronto. Muito bem, gente, sigamos aqui. A nossa resposta ainda, quanto à imagem da serpente, você já deve ter ouvido falar, como resposta dos católicos, diz o seguinte, que o próprio Deus mandou fazer imagem de escultura, e no Antigo Testamento Deus mandou fazer a imagem de uma serpente de bronze. Você se prepare para discutir com o católico, porque tem uma geração nova de católico que lê a Bíblia, tá? Os carismáticos especialmente, eles têm resposta para tudo. Eles vão dizer: mas o próprio Deus, por que nós não podemos fazer imagens se o próprio Deus mandou fazer a imagem da serpente de bronze? Qual é a resposta que nós damos para isso? Deus mandou Moisés construir, só que o rei Ezequias mandou destruir por causa da idolatria. 2 Reis capítulo 18. Destruiu todos os altos, os ídolos e a serpente de bronze, porque até aquele momento o povo de Israel estava se prostrando, adorando aquela serpente de bronze. Deus mandou fazer apenas com o objetivo didático de fazer o povo olhar para aquela serpente como Salvador, o Messias que haveria de vir. O povo pegou aquela serpente e colocou no culto, inseriu no culto e começou a adorá-la. Então Deus, de fato, se aborreceu do povo por causa disso. Um outro argumento que ele diz é o seguinte: Deus mandou construir imagens de querubins na Arca da Aliança. Como que Deus é contra? No culto, era para o culto aquelas imagens dos querubins. Aí você manda ele ler Hebreus 9, ou leia junto com ele Hebreus 9, do capítulo 1 ao capítulo 10. Ele vai falar de todos os utensílios do templo. Ele vai falar, e no versículo 9 ele diz: tudo isso tem sido apenas sombra para as coisas que haveriam de vir. Versículo 10: no entanto, isso é incapaz de santificar aquele que sacrifica, ou seja, não é mais necessário, tá? Aqueles objetos eram apenas metáfora para aquilo que haveria de vir. Muito bem.
Finalmente, podemos dizer que a liderança católica peca ao não corrigir o catolicismo rústico. O que é o catolicismo rústico? É o catolicismo em que a pessoa faz a promessa a Santo Antônio, enquanto ele não cumprir a promessa, o fiel coloca ele de cabeça para baixo dentro da água, castigando o santo. Por que é chamado de catolicismo rústico? Porque isso não está nos documentos católicos. Você não vai ver num documento oficial da Igreja Católica, na teologia católica, quando o santo, enquanto ele não cumprir a promessa, você pode colocá-lo debaixo. Não. Isso é coisa que foi inventado no sertão do Brasil, no interior do Brasil, uma mistura aí de catolicismo vindo de Portugal com religiões afros, aspectos indígenas, foi misturando-se, então virou um catolicismo rústico, misturado com outras influências, né, o catolicismo popular, tá? Só que a liderança, você não vai ver um padre criticando isso. Um padre, um papa, eles não só respeitam, como eles deixam continuar isso, dizê-lo pelas escrituras sagradas. Muito bem. Ainda dentro da nossa resposta, uma outra coisa que nós podemos observar é que as orações feitas às imagens ferem a lógica da onipresença e onisciência exclusivas de Deus. Quem é o único ser onipresente e onisciente? Deus. Como que aquela imagem vai ouvir tantas orações ao mesmo tempo? Se só Deus é onisciente. Aí está aqui, dia de Nossa Senhora da Aparecida. Aqui tem a procissão, Aparecida do Norte tem a procissão, não sei aonde tem a procissão. Como que aquela imagem, ou a Nossa Senhora, vai ouvir todas as orações ao mesmo tempo? Se só Deus ouve todas as orações ao mesmo tempo. Tá? Então, fere essa doutrina, que na verdade não é doutrina, é uma realidade da onisciência de Deus. Nós podemos concluir mostrando o perigo da adoração às imagens de escultura. Levítico capítulo 26, versículo de 1 a 4, diz claramente que se o povo não se arrepender, não abandonar os ídolos, Deus vai ferir a terra com peste, com seca, né? Por causa da idolatria. Apocalipse capítulo 22 fala que ficarão de fora os idólatras, ok? Uma breve palavra sobre o uso de imagens na igreja presbiteriana, né? Não devemos e nem podemos contemplar em nossas mentes Deus Pai e Espírito, e Deus Espírito, porque Deus não tem forma, como nós falamos, tá? Mas Deus se revelou para nós que se torna possível fazermos imagens, pelo menos em nossa mente. Primeiro, a encarnação de Cristo. Então, como eu falei, é possível você imaginar Cristo encarnado, tá? E as teofanias, como eu falei, que são as manifestações de Deus. Resumindo, podemos fazer imagens didáticas, apenas didáticas, né? Ou de Jesus encarnado ou de alguma teofania. Vamos ler juntos? Salmo 115. Vamos lá. Adoremos só o Senhor nosso Deus. Que é um resumo do Salmo 115 que fala das imagens de escultura. Meus irmãos, nós temos aí, deixa eu verificar quanto tempo nós temos. 2 minutos para terminar o estudo, então.